Professor, Oi, pois não? eu te mandei uma mensagem, o senhor me falou para postar novamente a atividade 3. Mas em qual link eu posso postar? Porque eu não entendi direito. Não, você pode fazer o seguinte, você vai fazer uma anotação. Tem um upload aberto aí para as próximas 2 atividades. Você pode passar a atividade e a que eu não computei. Você coloca Ok. isso aqui, atividade de tal data. De acordo, tem um calendário ali no resumo de todas as atividades, a data que está lá. Você coloca atividade número 3, data tal. Coloca nesse upload que está aberto das 2 últimas, das 2 últimas atividades. Entendi. Ah, tá bom. É o mesmo que veio para mim também, é que o meu entrou numa data errada, então eu tiro daquela data e jogo nesse daí. Era isso que eu ia perguntar também. Tá. Obrigada. Professora, eu tive 2 atividades que o senhor não computou e no Moodle certinho. Eu faço a mesma coisa que elas? Não. Ela tá no Moodle? Tá no Moodle. Eu tirei tudo, eu baixei tudo no Moodle? A primeira atividade e a do dia 19. Eu entreguei tudo bonitinho, tá computado. Veio a mensagem de que eu enviei pro Moodle e tá tudo bonitinho para mim. A primeira e a do dia 19. Mas tá na data? Tá na data certinho. Foi entregue, confirmado. A primeira e a do dia 19. Professor, é a Clélia que está falando. Eu mandei também para o senhor pelo WhatsApp, porque eu também postei duas atividades. O senhor chegou a dar uma olhada? Mas você pôs em outra data? Isso, porque no dia o link não estava aberto. E aí, como no dia seguinte eu não ia conseguir entrar para colocar, aí eu coloquei no link que estava aberto. Foi assim que eu fiz também, Clélia. Foi o link que abriu no dia seguinte, acho, né? Isso. Aí eu mandei os prints lá para o senhor do dia exato. Quem botou Clélia e Cíntia? Eu, Cíntia. Cíntia e a Clélia, as duas. Tá falando as duas. Tá falando é que eu coloquei, acho que no dia 5, a do dia 12, aí porque não abriu do dia 5. Acho que foi dia 5. 5 e 12? Vou puxar aqui, professor, para te falar certinho, que eu coloquei no e-mail. Peraí. O meu eu mandei para o senhor via WhatsApp, professor. Tá, amanhã eu devo ter um pouco mais de tempo, eu vou parar para olhar de novo, porque são 370 atividades que eu tenho que conferir. Professor? Pode ser que tenha passado. Ok, obrigada. Ó, eu achei aqui o e-mail. Pode falar, Ju, depois eu falo. Tá. Não, é que eu tinha enviado uma atividade, eu só não lembro que dia. E ela não foi. O senhor não lançou minha nota. E eu lancei. Lá no Moodle. Eu achei aqui, ó. Tive um problema para anexar os exercícios na aula do dia 5. Porque não abriu a plataforma. Então, para não ficar sem enviar, eu enviei no do dia 29 de março. Era para enviar no dia 5, eu enviei no dia 29. Eu enviei dia 6 a 0024. Na virada, né? Eu posso reenviar o e-mail para o senhor. Eu senhor olha amanhã com calma. Tá bom. Pode ser? Pode. Professor, o meu tá aqui no Moodle. A minha também é do dia 5. E te enviar por e-mail do dia 15 do 3 e do dia 19 agora. 15 do 3, 19 de abril. Isso, 19 de abril e a atividade do dia 15 de março, 15 do 3. Essas duas não foram computadas, mas está no Moodle certinho. Qualquer coisa, amanhã eu tiro o print da tela e te envio. Juliana, né? Não, é Tabata. Tabata. Isso, é Tabata. A Juliana é do dia 5, professor. Dia 5 de... Eu acabei de confirmar também, não tive a... dia 5. É que o do dia 5 demorou um pouquinho para abrir, né? Ela não abriu na hora da aula.
Professor, é a Marilyn que está falando, eu também acabei de confirmar aí essa atividade do dia 5 que eu fiz, né, eu anexei minha atividade, porém não está lançada nesse Excel que o senhor mandou. No dia 5? Exatamente. Está no upload do dia 5. Está sim. Marilyn. O meu não está no upload do dia 5. O meu tá o do dia 5, eu coloquei no do dia 29. Tá. Amanhã eu dou uma revisão lá para ver o que está faltando. Obrigada, professor. Professor, meu nome é Giovana, a minha atividade do dia 5 do 4 também não está computada e o meu anexo está lá. A minha vou atividade... revisar o dia 5 para ver o que aconteceu, porque está todo mundo reclamando do dia 5, não sei o que deu lá. Professor, o meu também. Eu sou a Jéssica, também não está computado o dia 5. Estranho. E a Cristiane colocou no chat que ela também mandou e-mail para o senhor sobre as atividades dela, só que ela não está conseguindo abrir o áudio aqui para falar com o senhor. Cristiane. Mas aqui nós não estamos falando qual é a atividade, Cristiane. Escreve aí qual é a atividade. Professor. Pois não? Aqui quem fala é o Heitor. Eu queria tirar uma dúvida, é que talvez o senhor tenha explicado no começo da aula. É que eu vi aqui que você lançou no Moodle o exercício final da disciplina, é isso? Sim. E ele é para ser entregue até hoje? Não. É que aqui, no caso, seria o upload de outra aula, é isso? Não, olha o que está escrito aí no Moodle. Exercício final da disciplina. Calcular margem de contribuição sobre limitações de fatores da produção. Certo. Aí você vai lá no controle de notas, abre o controle de notas. A data que está para entregar. Ah, tá, 3 de maio. Ah, tá, não tinha aberto aqui o arquivo, perdão. Tudo bem. Vamos lá, então. Obrigado. Continuar com a nossa aula. Então, nosso assunto aqui, gente, finanças comportamentais, tá? Que vocês entendam que o processo decisório, a tomada de decisão das pessoas, não é absolutamente racional. Ele tem muitos componentes sentimentais, emocionais, que são os que a gente chama de vieses, que condicionam, né, que alteram o raciocínio, a interpretação de uma realidade, a interpretação de quais seriam as consequências de determinados atos ou de ações, porque tudo isso está sendo influenciado pelo nosso desenvolvimento, tá? Desde que a gente começou a andar em pé e ter soluções para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que ter essa visão, esse questionamento, para que, na medida que a gente for repensar o processo decisório, lembrar que em determinados momentos nós vamos estar sujeitos a algumas condições que nos foram impostas pela nossa vida, pela nossa experiência, pelo nosso meio ambiente, né? Então, ao saber disso, é só para auxiliar a gente a dominar esse processo decisório, tá? Se a gente tem, entre os nossos instintos primitivos, é bom lembrar que o nosso primeiro instinto, como ser humano, se chama raiva. Ele veio junto com o medo. Porque quando a gente nasce, a gente perde, né, aquilo que a gente tinha dentro do útero. A gente entra para o mundo. Esse mundo é frio, né?
é um mundo que você está sujeito à morte, né? Então, o seu instinto de sobrevivência já reclama. Você aprende a chorar quando você nasce, para requerer a atenção, né? E junto vem esse medo de morrer. E junto com o medo de morrer, você tem raiva dessa situação. Isso só vai ser superado com o tratamento que a gente recebe dos pais, né? Os nossos pais nos dão toda uma atenção, né? O carinho, e a gente vai desenvolver, então, os outros sentimentos. Esse processo, ele é um processo longo, né? Do infantil até a adolescência, até ficarmos adultos. Tudo isso é cumulativo. Cada um passa por experiências e situações diferentes, formando, então, as convicções, as crenças, formando os preconceitos e os valores, né? E junto com tudo isso daí, como os próprios caras pesquisaram, né, a gente aprende a ter aversão a perder. Nós não queremos ter perda, de jeito nenhum, sentimental, emocional, financeira, a gente não quer, né? A gente aprende que nós queremos sempre evitar o risco, né? Mas nós não temos uma aversão completa ao risco, a gente admite alguns riscos, né? Senão a gente não sairia nem de casa para trabalhar, né? Tudo isso está vinculado com o instinto da sobrevivência, condicionando as nossas razões. E aí a nossa razão, o nosso raciocínio, vai buscar justificativas, tá? Atalhos mentais, para algumas decisões, para alguns comportamentos que a gente acaba assumindo na vida e, consequentemente, nos negócios, nas finanças. Gerenciar finanças, gestão financeira, é risco, é escolha, são decisões diárias que estão sob algumas condições, sobre algumas condicionantes. Por isso, vocês têm que ter uma visão apenas aqui na nossa aula, dentro dessa disciplina, tá? Como um embasamento bem superficial, que orienta vocês a, logicamente, buscar mais informações e se aprofundar na medida em que tenham demandas mais complexas aí na vida do profissional, tá? Então, aqui só repete, depois esses slides vão para vocês, só repete um pouco mais sobre este assunto, tá? Aborda outras linhas de pesquisadores, tá? E aí tem um cara cita um negócio que eu acho interessante, né? Que a gente tem a nossa racionalidade limitada, pronto, a gente sabe disso, nós não conseguimos processar tudo, né? E o cérebro, nosso cérebro é grande, ele é pesado, ele pesa 2 a 3% de toda a nossa massa, mas ele sozinho, trabalhando, dando aula, como eu estou dando aqui, vocês assistindo aí, vocês estão consumindo 25% da energia que a gente adquiriu com os alimentos durante o dia. Então, quanto mais a gente pensa, mais raciocínio, mais pesquisa, lê, a gente consome energia. Isso, logicamente, traz cansaço, né? E aí, muita gente não suporta esse cansaço. Prefere não pensar muito. Tem gente que gosta de tomar decisão intuitiva, sem muita reflexão, tá? E a gente também tem alguns problemas com a memória, por isso é que eu trabalho aqui do meu lado com um caderno. E peço para que os alunos, numa aula, sempre utilizem e anotem um caderno. Por quê? A memória nossa é curta. Ela é seletiva. Ela não guarda tudo. Ela guarda o que é bom. O que é ruim, ela pode até guardar num canto para você evitar lá na frente, né? Então, vocês têm que estar com a ideia também de que, cientes dessas limitações, a gente tem que buscar algumas ferramentas que nos auxiliem a enfrentar essas limitações, tá? Então, aqui repete o problema da autoconfiança, né? Se você faz uma análise
em que você se avalia como um bom motorista, né? Então, vocês vejam que a gente começa a fazer umas perguntas. Espera aí, você está acima, abaixo da média, o que que é uma média, né? Então, como é que você atribui essa resposta? São os raciocínios, os atalhos mentais, tá? Se você se compara com uma espécie, um tipo de pessoa, você pode ser melhor do que ela dirigindo, né? Mas se você comparar com outra, né? Não vou me comparar com um piloto de automobilismo. Então, eu me comparo com a média, né? O que está no meu entorno, tá? Qual o critério que eu faço esse julgamento de que eu sou um bom motorista acima da média? Não tomei nenhuma multa no ano, né? Então, estou comparando com quem tomou multa, e quem não tomou seria igual, né? Mas e aí, quantas pessoas pessoas tomaram e quantas não tomaram? Milhões não tomaram. Então, como é que eu posso estar me qualificando? Tá? Então, são as questões que estão vinculadas e que eu precisava aumentar as minhas perguntas para tomar a decisão, para ter uma noção maior do contexto, e aí interpretar esse contexto, interpretar essa realidade, interpretar causa e efeito, e saber quais são os atos que vão causar este ou aquele efeito. Ao pensar nessas oportunidades, estou falando de cenários diferentes alterando variáveis, que a gente fez lá umas continhas lá no Excel. Eu vejo como é importante a gente ter aquele embasamento para pensar no processo decisório, tá? Então, são os questionamentos que a gente tem, tá? Aí também tem um outro viés, que é um outro autor que cita, tá? Que é o seguinte, o que você tem de informação disponível? Se ela for limitada, e você se basear na sua decisão nessas limitações, logicamente que você pode estar cometendo um equívoco, tomando uma decisão errada. Tá? Então, o que você tem de informação disponível, que o seu cérebro processa disso que você conseguiu captar, que vai te levar a uma tomada de decisão. E ela está sendo influenciada, infelizmente, pelas questões emocionais, né? Aí, lembrar também a raiva, lembrar o medo, tá? A vaidade, são coisas que influenciam a decisão. Aqui também tem mais algumas coisinhas sobre alguns fatos que acontecem no dia a dia da gente, como eles influenciam, tá? O processo decisório, como influencia a questão emocional e como essa questão emocional acaba repercutindo na tomada de decisão dentro de uma empresa. Eu lembro de uma empresa que tinha uns sócios, né? E a gente tinha, assim, várias linhas de produtos, né? Diversos mesmo. Alguns não tinha nenhuma similaridade entre eles. Era desde um cabo de enceradeira até um tubo de óleo. Tá? E como os sócios que tinham desenvolvido aquela linha, eles se apegavam àquela linha. Eles adoravam aquela linha. É um negócio assim que você não consegue explicar, mas era que era dele. Ele que desenvolveu a vaidade. É complicadíssimo isso para você convencer o sujeito de que aquilo lá não dava mais certo, que tinha que parar. Era mexer com um vespeiro, era mexer com a vaidade do sujeito e muito, muito complicado para ter uma mudança dentro da empresa, né? Na análise de investimentos que a gente fez lá atrás. Tá? Aí também tem a questão da perda, que eu já falei, que eles também, tem um outro cara que já fala que isso é um viés, que é mais um viés. Tá? Cita um exemplo de quem aposta em roleta, né, que se não deu agora, vai dar depois, tem para nós uma que vai dar depois e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Infelizmente isso acontece. Tá? As pessoas que montam negócios de forma não pensada, não planejada, e depois verifica que não está dando certo e não consegue sair do negócio, não admite
o erro, a falha, tá? E espera que vai mudar o negócio, e o negócio não muda. Aí acaba se afundando mais ainda. Aqui tem mais algum exemplo do viés da confirmação com o viés da ancoragem. Aí vem um outro autor e fala que tem correlações entre os problemas e vai afundando. Vocês podem estudar isso à vontade, que tem muita gente discutindo isso, pesquisando isso, porque é uma teoria ainda em consolidação, tá? Que pode ganhar mais importância no futuro, né, dependendo do que for sendo descoberto. Mas o que eu queria fundamentar aqui para vocês é que todo processo decisório, tomar decisão, tem vieses. Saibam disso, reconheçam e busquem evitá-los. Só isso. Ou questionar, né, determinadas situações. O importante aqui é nascer brotar um sentimento de crítica que permitam que vocês se coloquem de forma adequada, mas com conhecimento, com argumento, dentro de um processo decisório para compreender como é que ele funciona. Tem uma teoria, que é a teoria da decisão, que estuda árvores de probabilidades, a árvore da decisão, e coloca a decisão sobre N formas de processo, né, para como é que se chega à decisão. Mas é uma teoria complexa, complicada, que usa muito algoritmo, e ela também aborda a questão da influência desses fatores não racionais. Eles saibam que a decisão teria que ser mais próxima da racionalidade, mas admite que existem fatores irracionais que influenciam uma decisão. A gente vai abordar mais um tema, que é valuation. Qual que é o valor da empresa? Tá? Por que isso é importante dentro de controladoria? O controller, ele tem que saber quanto vale a empresa, ponto final. Ele tem que saber quanto vale a empresa, porque é um negócio que dá um certo X de retorno. Esse retorno compensa ou não compensa em relação ao valor da empresa? Se você tiver um valor errado, todos os retornos estão sendo calculados errados. Tá? Então, é a ideia de saber quanto é que realmente está investido. Se eu vendesse o negócio, por quanto eu venderia? E se eu recebesse aquele dinheiro, em que eu aplicaria? Decisões básicas de finanças, certo? Então, conhecer o valor da empresa faz parte das tarefas do controller, né? Então, se os donos quisessem vender a empresa, você sabe por quanto ela seria vendida? 99,9% das empresas não sabem. Porque não faz isso. Nem tem gente capacitada para fazer isso. Porque não é um processo tão simples. É um processo matemático a partir de julgamentos subjetivos. Lembra lá da TMA? É a mesma coisa. Então, tem muita coisa aí de que os sócios investidores avaliam como retorno ideal e se está sendo calculado sobre um valor de investimento correto. Então, é quando eu junto todas as informações da empresa para atribuir a ela um valor de venda de mercado. Esse é o objetivo do valuation. Vocês podem pensar, mas o cara não vai vender a empresa. Para que ele precisa fazer isso? Porque ele não faz investimento. Porque ele tem que saber quanto que está investido ali e saber qual é o retorno que está dando e se o retorno compensa o risco que ele está correndo em função do valor investido. Porque se ele souber isso, ele pode fazer uma análise. É melhor eu vender isso aqui, é melhor eu desmembrar isso aqui, é melhor eu fundir e buscar outro mercado, sei lá. Porque a gente, quando está num negócio que não rende, a gente vai buscar outro.
Mas aí eu preciso saber se o negócio está rendendo ou não. E avaliar isso dentro de uma empresa não é tão simples, tão simples. Então, o valuation tem muito a ver com interpretação do fluxo de caixa que a gente fez lá atrás, da TIR, tá? Só que eu não vou trabalhar exclusivamente com os valores de um fluxo de caixa. Eu vou trabalhar com a empresa como um todo, inclusive os aspectos intangíveis dela. Ou seja, ela está no mercado que está crescendo, então ela tem um valor maior. Se ela vai crescer junto com o mercado, é outros 500, aí é gestão. Aí tem outros fatores. Então, quando eu congrego tudo isso junto, eu estou atribuindo um valor para essa empresa. Professor, é o André que está falando? Pois não. O grande ponto, então, aí seria identificar qual o critério ideal a se utilizar para conseguir chegar nesse valor da empresa, porque existem algumas empresas que utilizam múltiplos do EBITDA, outros utilizam com base no PL, enfim, existem alguns critérios para fazer essa avaliação. O ponto seria esse, identificar o melhor? Aí é que está. O melhor depende da visão de cada um. Vou mostrar aqui uma janela, vou abrir aqui uma janela. Só um minutinho. Depois eu vou querer que vocês acessem esse site que eu vou mostrar aqui. É um site chamado zsnegócios.com.br. Zona Sul Negócios Imobiliários é uma empresa especializada em compra e venda de outras empresas. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu vou tentar ampliar a imagem. Tenho aqui uma indústria de alimentos, uma fábrica de embalagens plásticas, uma empresa de locação de máquinas. Tá? Então, eles estão vendendo a primeira aqui por 4 milhões de reais, 4 milhões a segunda, 110 mil a terceira, embaixo está o faturamento, 350 mil, ela fabrica batata chips, torresmo pururuca, bacon listrado, amendoim frito. A outra aqui de embalagens plásticas, o faturamento dela é 215 mil, ela vende embalagens plásticas flexíveis, sacos para lixo, bobinas plásticas. E a empresa de locação de máquinas, tá? Máquinas de pebolim, playball, racing ball, tá? Máquinas que a gente aluga para joguinho, né? Em festinha e tal. Ela está sendo vendida por 110 mil e faturamento mensal de 6 mil reais. Pois é. Toda empresa, em algum momento, ela pode ser vendida. Alguém pode estar comprando ou alguém pode estar montando uma empresa nova. Como é que se define esses 4 milhões aqui numa indústria de alimento e os mesmos 4 milhões numa fábrica de embalagens plásticas? Sendo que uma fatura 350 mil e a outra fatura 215 mil. Ora, se você tem 4 milhões de reais e você é um investidor que conhece finanças comportamentais e não está sendo enviesado, tá? Qual das duas empresas você compraria pelos mesmos 4 milhões? Uma empresa que fatura 215 ou uma empresa que fatura 350 mil reais? Então, vejam, tudo tem algum valor. Os negócios têm algum valor. Agora, como é que os caras chegaram nesses 4 milhões aí? Tá? Essa é a questão. Qual é o processo? Qual é a técnica, a tecnologia que está por trás, para se definir, para se precificar um negócio? Chegar nesses 4 milhões aí. Se vocês souberem fazer esses cálculos, vocês vão ter condições de apoiar ou não um investidor a comprar ou não uma dessas duas empresas ou a terceira empresa ali.
alocação. E aí, a gente pensa, extrapolando lá para o controller, tá? Por quanto você venderia uma parte da sua empresa? E por quanto você compraria uma parte de uma outra empresa? O que está por trás disso no processo de análise para essa decisão financeira? Então, é isso que a gente vai ver. Eu estou mostrando para vocês, eu gostaria que vocês depois entrassem no site aqui deles e pesquisassem lá, eles têm uma busca aqui, um sistema de busca de estabelecimentos por tipo de atividade, por valor, por localização. Né? Vocês moram em Santo André? Tá bom, vê se tem alguma coisa vendendo em Santo André. Como é que se chega naquele valor? Por que aquele cara tem aquele valor? E vocês percebem umas coisas assim absurdas, um negócio que não tem o menor cabimento. Como é que eles chegaram, né, nesses valores? E o colega já falou aí, mas eu tenho EBITDA, eu tenho múltiplos. Essa empresa, a Zona Sul e outras que trabalham com venda de negócio, elas trabalham com múltiplos. Múltiplos de faturamento, múltiplos de quanto tem no ativo imobilizado, múltiplos de, sei lá, os caras inventam uns negócios que eu não consigo entender. Mas o mercado é assim. Você quer comprar um café no shopping? O cara vai falar para você, é 6 vezes o faturamento mensal. Mas por quê? O mercado é assim. Então, se você comprar desse jeito, você vai entrar pelo viés da ancoragem, você vai entrar de gaiato no navio, porque você não fez valuation. Você tem que fazer valuation. E ao fazer professor, valuation, esses termos... Oi? Esses termos que o senhor está usando hoje eram bem falados quando eu tinha aquele programa Shark Tank, que aí eles procuravam lá um sócio, né? E aí eles faziam um monte de perguntas entre esses termos que eles falavam lá, são esses termos que o senhor está falando agora, porque iam pessoas lá que não sabiam o valor da empresa e jogava lá em cima, e assim, os participantes lá, os jurados, não sei como se chama aquelas pessoas, né? Os investidores, na verdade, eles riam na cara da pessoa, porque a pessoa não sabia chegar nesses valores. Não, mas ninguém sabe. Olha, eu falo para você, 99,9% não sabe. Isso é um abacaxi, tá? E a gente só tem isso. Eu falo isso, gente, porque eu sei de contador que não sabe fazer isso, eu não me conformo. Então, é uma coisa que tem que ser abordada, que tem que ser estudada. Vocês vão ter aqui dentro dessa disciplina uma noção, tá? Não vai ter um negócio profundo, não. Quando eu pego um processo de valuation, eu começo a fazer perguntas para os donos do negócio, né? E no meio do caminho os caras abandonam porque eles não têm respostas. Eles não sabem dizer o custo unitário de um produto, que é um custo variável, no que é um custo fixo. Ele não sabe se ele vai vender quanto mês que vem. Ele não sabe quanto que ele participa dentro do mercado. Ele não sabe nada. Ele só está lá tentando sobreviver. E quer que atribua um valor para o negócio dele. Aí quando eu começo a fazer perguntas e faço comparações com o mercado, o cara fica nervoso, o cara fica irritado, porque ele percebe que ele não sabe nada. Não é culpa dele, não, a culpa é de uma cultura brasileira que não desenvolve, né? Então, infelizmente, a gente tem essa situação. Vou voltar lá para o valor. Então, eu só queria que vocês tivessem uma noção da importância de se fazer esse tipo aqui. Eu vou reforçar agora com a teoria. Então, o que é o valuation? Professor, só para complementar, eu achei interessante o que o senhor falou. Múltiplos do EBITDA multiplicado por 6, né? Múltiplos vezes 6. É interessante porque eu estou participando de um projeto exatamente dessa natureza e o múltiplo é exatamente 6. Não, é uma empresa gigante, na casa dos milhões aí que a gente está falando, e é exatamente 6. E você sabe de onde eles tiraram esses 6? Não tem uma explicação. Tem sim. Os contratos.
sim, eu digo, não tem nenhuma explicação formalizada, eu digo, nos contratos não tem nada palpável, digamos assim. Não, é um negócio maluco, cara. Ele pega outra empresa parecida e faz a mesma conta, e pega outra empresa parecida e faz a mesma conta e chega no 6. Sabe? É a mesma coisa que você ir consultar uma cigana que acende a bola de cristal. É a mesma coisa. Sabe? Para complementar, colocaram ainda dentro do cálculo as dívidas líquidas e as disponibilidades. Então, eram os múltiplos mais a disponibilidade menos as dívidas líquidas. Então, era uma bagunça. Aliás, é uma bagunça, tá muito complexo até. Não, mas é porque eles estão querendo argumentar as vendas, eles querem fazer justificativas, então eles vão buscar KPIs que dão uma ideia de lucratividade, de rentabilidade, de retorno, que é falso, extremamente falso. Tá? Por isso que a gente estuda lá atrás o fluxo de caixa descontado, para acabar com esse tipo de palhaçada que existe no mercado. Essa zona sul aí, eu já fui lá para ver um negócio, para saber como é que é. Mas eu fui por curiosidade. É só argumento de venda, não, sabe? E aí, se eu não tenho um pouco de conhecimento, eu caio de gaiato mesmo. É conto do vigário, literalmente. Tá? Não tem muito o que fazer, não. Então, por que dentro da controladoria, né? Por que eu tenho que saber o valor da empresa? Então, primeiro, nós temos que traçar planos estratégicos, pensar no futuro, a longo prazo. Para quê? Para criar valor, aumentar o valor do patrimônio da empresa. Nós temos que traçar estratégias. A partir do quê? Então, eu tenho que ter bases, né, quantitativas que me dão uma ideia. Onde estou e onde eu quero chegar. Porque se eu não souber onde eu estou, como é que eu defino as minhas metas, os meus planos de futuro? Então, eu já não tenho uma base correta para isso. Eu não tenho nem como definir um ROI, um ROA, um ROI, porque eu não tenho um valor apurado de quanto vale aquele ativo chamado uma empresa, né? E ao fazer todas essas avaliações, que elas são complexas, elas levantam muitas informações, ao fazer isso, tá, eu estou tendo uma noção do negócio, eu estou tendo uma visão do negócio, uma visão sistêmica, identificando, tá, o que pode e o que não pode melhorar, para onde a gente vai caminhar, qual o mercado que a gente vai se estabelecer. Eu estou raciocinando sobre tudo isso ao ter que fazer a avaliação da empresa. Então, o valuation é um processo muito mais complexo, por força de que ele demanda muito mais informação, e essa informação demanda um processamento, uma avaliação de dados. Então, eu preciso de muitos dados do negócio, muitos dados do mercado, para entender esta empresa no futuro. Ela está hoje, eu sei quanto ela está hoje e quanto que ela deve estar no futuro. Qual é a potencialidade dela de crescimento, de manutenção e até mesmo, quando a gente estuda o ciclo do produto, o ciclo de vida, que essa empresa vai morrer. Quando ela vai morrer? Por quanto tempo eu ainda consigo empurrar ela para frente? Tudo isso está dentro dessa análise de valorização de um negócio, que é muito diferente de avaliação para liquidação, que é quando eu, perito contador, vou lá e avalio todos os ativos, avalio todas as dívidas, vende todos os ativos, paga as dívidas, quanto é que sobra? Então, ali eu já tenho a liquidação da empresa. Isso é uma coisa, não tem nada a ver. Quando a gente fala em valuation, a gente fala num princípio fundamental de contabilidade, que é o princípio da continuidade. Esse negócio continua. Então, os preços de todos os ativos, os preços de todas as dívidas, são aqueles que estão lá no balanço. Se não forem, eu corrijo. E aí eu atualizo o valor patrimonial. Só que, ao atualizar o valor patrimonial, eu tenho uma ideia, para que serve esse patrimônio? Para gerar X de receitas. Vai ter tantos gastos.
que é definido pela minha estrutura patrimonial, que vai dar um lucro num determinado volume a um nível de vendas A, B, C, que, consequentemente, trazido ao valor presente, me dá o valor do ativo chamado empresa. E eu fiz, então, a valuation. Mas são tantas os fatores a serem analisados que o processo, pela complexidade dele, desestimula o trabalho. Leva tempo, muito detalhe, e aí vem a preguiça mental. Para achar um valor no meio do caminho, a gente acha um múltiplo aí, multiplica por 3, o faturamento é o valor da empresa. É umas coisas malucas, tá? Mas que fazem parte do mercado da nossa cultura, tá? Então, a gente parte, o processo básico é esse. A gente parte das informações, os dados que a gente tem no negócio, ou seja, o que já aconteceu. É uma empresa que já existe, portanto, eu não estou fazendo valuation de uma empresa que não existe, ou de um negócio que está em projeto, não é isso. Valuation é de um negócio existente, tá? E aí, a partir dessas informações, eu percebo o mercado, a potencialidade do mercado, né, o tamanho dele, a continuidade da demanda, tá? Então, eu começo a estimar o futuro dessa empresa. Assim como eu estimo a demanda, estimo as vendas, tá? Eu estou estimando a situação dela lá, porque lá o mercado vai continuar demandando, aquele perfil de consumidor vai continuar existindo, tá? Então, eu tenho mais algumas suposições que eu adiciono ao meu processo de análise. Então, ao fazer tudo isso, logicamente que eu estou projetando que a empresa lá na frente, lá nesse mercado futuro, ela vai estar vendendo. Vai estar vendendo a um nível de custos, de despesas, que eu estou definindo em função da capacidade instalada, da minha qualificação profissional, do meu pessoal, da idade das minhas máquinas, do meu know-how, das minhas marcas, patentes. Tudo isso está projetado para atender aquele mercado e tem um custo. Então, com as receitas menos esses gastos, custos e despesas, eu consigo projetar os lucros lá da frente. O que nós fizemos lá atrás no fluxo de caixa. Só que lá eu entreguei os números, né? Que eu quero chegar nos números ainda. Tá? E a partir dessas projeções, que eu estou vendo, olha, a gente vai vender para X pessoas em X volume, num nível de preços tal, o faturamento vai projetar tal, que vai demandar, tá? Um nível de operações, um nível de atendimento, um nível de serviços que exige investimento, que exige din-din. Então, quanto é que eu tenho para colocar aí? Quanto é que eu vou guardar de dinheiro nas operações ao longo do tempo para ampliar os negócios? Ou eu decido simplesmente pegar os lucros e levar para casa? Aquela decisão lá atrás, né, de destino de capital. O que eu faço com os lucros? Reserva ou distribuir? Eu reservo para reinvestir. Então, se eu tiver perspectivas de um projeto que cresce, o negócio tem venda, tem retorno, então eu posso ampliar esse negócio. Então, eu posso investir em máquinas, em instalações, investir em propaganda, você até falar isso, né? E na medida que eu aumentar tudo isso, eu vou precisar, talvez, de estoques, que impactam o capital de giro. Como é que vai ser a minha gestão de estoques? O que eu vou priorizar? Se eu vou ter políticas de vendas a prazo, qual o prazo que eu vou dar para os clientes? E qual é o risco que eu quero correr com esses clientes? Todos eles vão ter um nível de compras que eles podem chegar lá e comprar o que eles quiserem? Não, né? Vai ter um limite. Qual vai ser esse limite? Em quanto prazo eu vou dar? Essa é a minha política de vendas, minha política de relacionamento com meus clientes, que influencia o volume de vendas, que por sua vez pode influenciar o volume de estoques, que por sua vez demanda que eu negocie com os fornecedores, que eu faça um cadastro de fornecedores adequado,
tá? Que eu negocie com eles preços e prazos para pagamento para eu conseguir gerenciar meu capital de giro. Ao fazer tudo isso, eu vou avaliar se esse negócio tem um alto risco, um baixo risco, né, em relação àquilo que eu espero ter de retorno, se compensa ou não. Então, tudo aquilo que a gente já falou aqui, eu estou consolidando, tá, na necessidade daquele conhecimento prévio para conseguir estimar o valor de uma empresa. É um processo complexo, é um processo dinâmico, com muitas simulações. Lembra lá atrás que eu falei que eu posso ter um nível de vendas dos produtos, em função dos meus prazos, da minha clientela, e, logicamente, que na medida que isso tem uma variação, impacta nos resultados, nos retornos. Então, eu tenho que fazer simulações para saber qual que é o nível mínimo que eu admito dentro do negócio. Inclusive, quando esse negócio estiver muito perto do mínimo, talvez seja a hora de eu pular fora. Não esperar o negócio afundar. A menos que eu esteja dentro de um viés chamado ancoragem, e aí eu fico dentro dessa porra desse negócio dando prejuízo. Que não é uma coisa anormal, é uma coisa até comum de se ver. Então, na literatura, gente, quando a gente pesquisa como é que as empresas são avaliadas, então existem os métodos. Métodos é uma maneira de fazer alguma coisa. Então, qual é a maneira de se avaliar empresas? Então, nós temos aí 5 métodos básicos e temos métodos derivados desses outros métodos aí. Os 2 primeiros estão na minha área de contabilidade. Tá? O que é? Se eu tenho uma contabilidade rigorosa, confiável, adequada mesmo, aquilo que está no balanço patrimonial, o PL, o patrimônio líquido, é o valor da empresa. Como eu sei que a contabilidade é mal feita, os caras são preguiçosos, o sistema de atualização dos registros contábeis é lento e muitas vezes interpretativo, contabilidade é uma ciência social, né? O que acontece com o valor do PL no balanço? Ninguém acredita nele. Ninguém. Aquilo lá é uma ficção científica. Então, por causa disso, dessa descrença, dessa falta de credibilidade dos registros contábeis, não por culpa da contabilidade, deixo isso bem claro. Contabilidade como ciência, ela atende aos desejos do seu usuário. Aquele que inventou a contabilidade foi o usuário. Eu quero saber quanto que ela tem de riqueza. Só que com o tempo, né, virou essa confusão legal e as interpretações e as diferenças começaram a aparecer. Então é muito difícil afirmar que o valor do PL é o valor da empresa. Por causa disso, pouca gente olha para isso. Então ele é pouco utilizado como... Ele é uma referência, mas não é utilizado para dar o valor de uma empresa. O valor de liquidação é o valor em que não há o princípio da continuidade. Tá? Então, é quando eu estou liquidando a empresa, estou fechando a empresa. Por falta de perspectivas, obsolescência do negócio, um nível maior de concorrência que espremeu as margens, então, eu quero vender. O que eu vendo? Se eu tenho bens, instalações, isso tem um valor. O valor de liquidação, você pode ter certeza que é na bacia das almas. Você vai vender pelo menor valor, muito menos que você imaginava. Tá? E esse valor que você vende, os bens e os direitos que talvez você tenha para receber, você paga suas dívidas, se tiver. Mas sempre tem. Vai sobrar alguma coisa, com certeza. O que sobrar é o valor da empresa, é o valor de liquidação. Né? Então, é tudo que existe, tangível, tá? E aí todo o know-how, a capacidade dos funcionários, a clientela, né, sua base de clientes, sua carteira de clientes, tá? A marca que você eventualmente tenha construído, a sua reputação, que poderia se aproveitar, tudo isso foi jogado fora. Não foi avaliado. Então, quando isso acontece? É quando tem briga de sócio.
não se chega a um acordo, ninguém quer vender um para o outro, e aí vai para a justiça, e na justiça todo mundo perde. Professor. Aí, pois não. Desculpa interromper. O PL que o senhor comentou não significa que um PL alto é sinal da empresa estar boa das pernas. Não significa isso, né? Porque o PL provavelmente está relacionado ao lucro, o valor dela pelo lucro, ou lucro pelo valor dela, alguma coisa assim. Não, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho nos conceitos básicos de contabilidade. Tá? Quando eu olho para um balanço, eu enxergo de um lado, o lado esquerdo, uma coisa chamada ativo. Lá estão os recursos aplicados. Eu tenho lá o caixa, banco, eu tenho estoque, eu tenho contas a receber, tenho máquinas, equipamentos, né? Ou seja, os bens e direitos da empresa chamam-se ativos. É onde está aplicado o recurso. Do lado esquerdo, eu enxergo o passivo da empresa. O passivo significa o quê? De onde veio o dinheiro que está no ativo. E eu tenho duas fontes na divisão. Primeira é o capital próprio, é o PL. O patrimônio líquido significa recursos dos sócios, recursos próprios. E no lado de cima eu tenho as dívidas, as obrigações, que é o capital de terceiros, fornecedores, os impostos, o funcionário que eu tenho que pagar, o financiamento que eu tenho que pagar. E aí, todos os bens e direitos têm um valor. Na hora de liquidar, esse valor cai. Eu recebo menos, mas eu tenho um capital. Esse capital vai primeiro pagar as dívidas. Pagou todas as dívidas, vai sobrar. O que sobra? O PL. O PL é o capital próprio, é o capital dos sócios. É onde começa e onde termina a empresa. Então, quando a gente vê, você fala, o PL é alto. Ele é alto em relação ao quê? Na estrutura de capital, eu posso ter mais recursos próprios do que recursos de terceiros. Quando a gente estudou o WOC, que é o capital ponderado, o custo de capital ponderado, eu mostrei para vocês, olha, a empresa tem X de ativo e tem X de passivo, tanto de capital de terceiros, tanto de capital próprio. O capital próprio tem uma demanda de remuneração, que é a TMA, e o capital de terceiros é os juros que o mercado está cobrando pelo apoio à empresa. Então, ali eu calculo o custo de capital total de terceiros e próprio. Então, quando eu estou olhando passivo, estou olhando o PL, eu tenho que interpretar aqueles recursos que estão financiando uma parte do meu ativo, uma parte dos meus bens e direitos. Ele pode ser maior, então é uma decisão de estrutura de capital. Quando é que eu aumento o PL? Ou os sócios põem dinheiro, aumentando o capital, por uma ata, por um registro, né, por colocação de recursos dentro da empresa. Ou na medida em que ele está operando e o negócio dá lucro, quando as receitas são maiores que as despesas, eu estou aumentando o patrimônio líquido com os lucros, que podem ser distribuídos, podem não ser incorporados. E quando eu distribuo, eu vou lá no caixa e diminuo o meu ativo. Então, o dinheiro sai do ativo para pagar os dividendos, a distribuição de lucro. Então, essa é a estrutura de capital que vocês têm que entender. De um lado, onde está o dinheiro? Bens e direitos. Caixa, banco, estoque, contas a receber, investimentos em ativos imobilizados, como máquinas, instalações, galpão. Aquilo que é tangível, que você vê, para você conseguir operar o teu negócio. Mas de onde veio o dinheiro que você fez? Oi? Mas assim, eu não posso falar que o PL dentro do valuation é o meu principal indicador que eu tenho que olhar. Não existe um principal indicador, são vários fatores, né? Não. O PL é só uma referência, um referencial contábil, tá? Por isso é que tanto o método contábil não é muito usado, porque o valor dos bens pode não ser aquele que está lá no balanço, o valor das dívidas pode não ser aquele que está no balanço, entendeu? Em função dessas possibilidades,
em função de que a contabilidade é uma ciência social, o valor do PL contábil não é base para valorizar uma empresa. E a liquidação, ela só é utilizada justamente nisso, é para encerrar o negócio. E aí você perde, logicamente, muito mais valores ainda. Então não é nem PL mais, é o que sobrar. Tá? É o que a gente vai apurar de bens e haveres. Pronto, acabou. Paga as dívidas, sobrou isso que sobrou para o sócio. Nada mais. Então, não é também um método adequado de avaliação de empresas. Tá? Depois eu tenho o método do mercado, de avaliação pelo mercado. Mas aí eu só consigo fazer isso daí em empresas de capital aberto. Por quê? As ações, a participação acionária, a participação que você tem no capital da empresa, é negociado no mercado. Então ele tem preço, a ação tem preço. A partir daí, a soma de todas essas ações, a esse preço que está sendo comercializado no dia, te dá o valor da empresa naquela data, talvez até na hora seguinte pode ser outra, por causa das variações do preço das ações. Então esse é um valor de avaliação muito a valor justo, valor de mercado, é o valor que pode ser negociado. Se eu for lá na bolsa e comprar todas as ações da empresa que estão à venda, eu passo a ser o dono daquela empresa, né? Mas eu pago o valor que os detentores anteriores estavam cobrando. Então, esse é o valor da empresa que acabou sendo o meu investimento total. Então, eu comprei a empresa por todas as ações, pelo preço, aquele é o valor da empresa. Aí é fácil. Só que, lógico, nenhuma empresa está sendo vendida desse jeito no mercado. Mas a gente tem uma noção. Todo dia, quando você acessa o site da Bolsa e você vê as cotações das empresas, você tem a informação. Qual é o valor que está sendo vendida a ação? É X. Tá. Quantas ações essa empresa tem? Está lá nas informações lá embaixo. Ah, tem 1 milhão de ações. É fácil. 1 milhão de ações vezes o preço que está sendo fechado no mercado é o valor da empresa. Você sabe quanto está sendo investido ali e a partir dali você tem uma ideia de qual retorno que você quer ter em função das vendas, em função do lucro líquido. Então, é fácil avaliar. É transparente esse processo com empresas com ações em bolsa. Vejam, uma situação hipotética, né? Ninguém vai chegar lá e comprar todas as ações de uma empresa. Quando alguém fizer isso, alguém não vai vender, vai querer mais valor, entendeu? Aí aumenta o preço e aí os negócios não viram. Assim, no dia seguinte, pode cair. Então, o valor dessas empresas varia em função da oferta e demanda, procura pelas ações. Na expectativa de que, no futuro, essas ações valorizem, porque a empresa vai vender mais e vai dar lucro. Ao dar lucro, ela paga dividendos. Então, eu invisto esperando dividendos. Mas como eu sei que vai dar dividendos, há uma precificação do dividendo. Então, o valor das ações já embute os lucros futuros de dividendos. Então, eu compro sempre na expectativa de revender a ação se acontecer um fato novo que diga que vai aumentar os dividendos, os lucros dessa ação. Então, isso é muito volátil, muito difícil de ficar um preço só definido. Tá? Aí vem os malucos dos múltiplos. Que tem gente que insiste com isso, como vocês podem ver lá na Zona Sul, negócio imobiliário. Tá? O que significa isso? É uma comparação de empresas semelhantes. Não são iguais, semelhantes. Tá? Em que se observa o que foi feito. Ah, aquela empresa foi vendida por X. Então, a minha empresa também pode ser vendida por X. Tem nada a ver. Mas é assim que funciona. Não me expliquem como chega-se a isso, porque isso beira a irracionalidade. Né? Então, é sempre um número vezes o faturamento, é sempre um número vezes o EBITDA, é um número vezes o ativo imobilizado. Porque quando você vai montar um negócio, você sabe que você vai precisar
de instalações móveis, equipamentos, certo? Você precisa, não tem como você falar, não vou montar uma empresa tudo alugado, né? É muito difícil. Então, o ativo imobilizado, ele é uma referência. Ele serve como uma referência. Se eu montar a empresa igual a sua, eu vou gastar 1 milhão. Ah, tá bom. Então, se eu for comprar uma empresa, eu vou comprar por 2 vezes o ativo imobilizado. A ideia é simplista, mas ela tem alguma suficiência no mercado, porque ela facilita o raciocínio. Ao invés de eu montar por 1 milhão, eu compro montado por 2 milhões. E eu não tenho o trabalho de montar. Essa é a ideia que está por trás. Então, se eu vou comprar uma empresa que já está trabalhando, não sou eu que vou construir o faturamento e o mercado, então ela tem um faturamento, então ao invés de eu montar uma empresa para ter o faturamento, eu pago 3 vezes o faturamento para ter a empresa pronta. Gente, é um negócio doido. Mas é assim que funciona, tá? Não adianta você falar assim, eu mesmo já fui atrás disso, né? Queria comprar um café no shopping. Onde eu fui, os caras falavam, não, é 6 vezes o faturamento. Mas, porra, mas não, eu quero saber quanto fatura, qual é o lucro, e aí eu quero fazer o fluxo de caixa descontado. Ah, não é assim que funciona, não. E aí você vai falar o quê? Você vai montar um café, então, porque comprar um café pronto dessa forma não tem sentido. E esse N vezes faturamento te dá sempre um valor que você traz a TIR, traz o VPL de acordo com o faturamento estimado dele, ele não te dá um retorno nem de 10% ao ano, é só dinheiro girando. Aí o cara ainda leva para casa e depois não tem dinheiro para pagar a conta. É um negócio que não tem cabimento. Tá? Mas funciona. Isso é utilizado, né, no mercado. Tá? Então você tem N vezes o faturamento, N vezes os lucros antes dos impostos, da depreciação e da amortização, que é um referencial que eu também não consigo compreender, porque quando a gente fala em depreciação, a gente está falando do quê? Todo ativo imobilizado deprecia, ele perde valor com o tempo. E você vai precisar de dinheiro para repor aquele ativo. Então por que você não considera ele? Esse gasto, que não é a saída de caixa. É isso que eu não consigo entender, mas o mercado toca desse jeito. E o último, tá? Que é o método que tem que ser feito. Que é aquilo que a gente viu lá atrás. Tá? É entender toda a empresa, como ela funciona, o que ela vai faturar, quanto que ela vai ter de lucro líquido, fluxo de caixa livre para o meu bolso nos próximos anos. É isso que eu quero saber. Eu vou ganhar 10 mil por mês durante os próximos 5 anos? Ah, que maravilha. 500 mil, tá bom. 500 mil lá na frente é uma coisa, 500 mil hoje é outra. Por isso que eu faço o quê? Desconto. Fluxo de caixa descontado. Qual é a taxa? Aquelas contas malucas que nós fizemos lá atrás. Aí traz o valor para cá. Quanto se compensa ou não compensa comprar a empresa ou não. Investir naquele ativo ou não. Investir naquele projeto ou não. Então é preciso, sim, aprender e utilizar especificamente fluxo de caixa descontado em qualquer método de avaliação. Eu já fiz métodos por múltiplos. A empresa chegou a mim, não, eu quero que você me avalie por múltiplo. Tá bom, então, qual é o seu negócio? Ah, meu negócio é cosmético. Eu fabrico cosmético. Fabrica lá uns negócios para cabelo, para pele. Para mim aquilo lá tudo é fraude. Mas as pessoas acreditam que passa um creme no rosto vai ficar bonito, vai fazer o quê? Né? Não tem, né? Passa um negócio no cabelo, o cabelo vai ficar bonito. Sei lá, as pessoas acreditam em cosmética. Tá? E é um mercado bilionário. E ele tem lá uma produção lá de creme para cabelo, creme para pele, diabo. E ele queria saber quanto valia a empresa dele. Só que ele falou bem, só que eu não vou te dar o meu faturamento, nem vou te dar os meus custos.
Essa informação eu não vou te repassar, porque isso é minha vantagem, é um segredo comercial que eu não vou passar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá na Natura. A Natura tem um balanço aberto na Bolsa de Valores. Aí eu falei para ele assim, ó, tá aqui, ó. A Natura, para 1 milhão de PL, ela tem 3 milhões de ativo imobilizado. Para 1 milhão de PL, ela tem 5 milhões de estoque. Para 3 milhões de PL, ela tem 10 milhões de clientes. Certo? Então, dependendo das suas contas trazidas na mesma razão do balanço da Natura, tá? Você só pode avaliar a tua empresa em aproximadamente 600 mil reais em função do teu estoque, do teu ativo imobilizado. O cara queria me matar. Ele queria vender a empresa por 2 milhões. Eu falei, tá bom, mas se você fosse igual à Natura, sua empresa valia 600 mil. Por que você quer 2 milhões? Não, que para montar essa minha empresa aqui, só monta ela com 2 milhões. Eu falei, então, você vai convencer o cara que com 2 milhões ele monta a sua empresa e você está vendendo ela por 2 milhões. Então, por que ele vai comprar a tua empresa e não montar uma empresa com esse dinheiro? Qual é a razão? Não, porque eu tenho clientela, eu já tenho faturamento, eu já tenho know-how, eu já tenho a minha marca, sabe? Os cabeleireiros lá da região, lá de interior do Rio, compram de mim esses produtos aqui, esse shampoo, esse creme para cabelo, um creme para barba, que eu nunca sei para que serve aquela coisa. Mas ela começou a argumentar comigo. Aí eu falei, tá vendo? Agora você está me passando informações de venda do negócio diferenciado do que eu tinha no teu balancete aqui. Eu, comparando com a Natura, estou te explicando. As mesmas razão e proporção de valores do balanço da Natura, você teria este valor aqui. Só que a Natura, o valor do PL dela é 1 bilhão, mas o valor de mercado das ações dela é 3 bilhões. É 3 vezes mais o valor patrimonial. Então, quando eu fiz as contas para ele, que era 600 mil o PL dele, se fosse uma Natura, o preço de mercado seria 3 vezes os 600 mil, seria 1 milhão e 800. Mas ele não é a Natura. Ele não tem a reputação, a marca da Natura, a presença que a Natura tem na mídia. Né? E aí eu fui argumentando e trazendo para ele até onde ele poderia, né, chegar num valor justo para apresentar num pitch para o investidor, tá? Para ele vender essa empresa. E realmente ele tinha lá uma empresa interessada em comprar o negócio dele, ele tinha que apresentar lá, fazer o pitch do investidor que convencesse, né? Mas ele queria usar múltiplos. E eu falei que o ideal era o fluxo de caixa descontado, e eu precisaria abrir todos os valores de receita prevista, de custo, saber qual é a margem, projetar todos esses lucros nos próximos 5 anos e trazer valor. Expliquei toda a metodologia para ele. Mas ele não queria abrir. Né? Ele não queria dizer quanto que ele tinha de lucro no produto ou serviço. Teoricamente, quando alguém está escondendo esse tipo de informação, é porque ele tem lá um preço 3, 4 vezes um markup altíssimo em relação ao custo. E outros produtos pode ser que ele não tenha nem margem. Mas ele é obrigado a manter a linha para poder atender a clientela, senão a clientela se afasta. São algumas coisas que o mercado de cosméticos tem. Algumas coisas que é só quem está lá dentro sabe como é que é. Então, quando a gente coloca isso para ele e fala da necessidade de você ter os dados, as informações, você tem dificuldade. E eu arrumei um jeito lá. Fiz o que eu faço com projeção de balanço para definição do valor de investimento de uma linha, de um determinado produto ou serviço. Então, a gente faz o contrário, né? Vê o que o mercado tem na média, traz isso para, numa escala, logicamente, muito menor, tá? Porque o mercado de bolsas é um mercado
de bilhões, né? Então, a gente traz isso pelos índices, em razão e proporção, na escala menor, e coloca os valores menores para definir esse valuation da empresa. Eu sei que o processo foi levado lá e apresentou do jeito que deu para apresentar, mas não conseguiu vender a empresa, não. Queria se aposentar, literalmente. Ia pegar o dinheiro e viver de renda, mas do jeito que ele estava colocando, não ia focar. Porque os próprios sócios, eles querem mais informações, né? E o cara fica naquela, eu não vou passar a informação, porque se o cara souber como eu trabalho, ele vai me copiar e vai me arrebentar. Sim, é razoável pensar assim. Por isso que existe o tal do benchmarking, que é a palavra política para falar plágio e copiar, é benchmarking. Né? Na verdade, você copia o que o cara faz certo e melhora. E aí, consequentemente, você avança sobre o mercado dele. Isso todo mundo tem medo. Né? E esse medo impede que haja alguma transparência. Então, são coisas que têm que ser colocadas dentro da avaliação. Agora, você que está dentro da empresa, você controller, você tem que fazer isso aqui. Fluxo de caixa descontado. Sempre. Comparar com o valor de mercado é possível, desde que você tenha muita semelhança de negócio, né, com alguma empresa de capital aberto e fazer os mesmos números, comparar com outro, em escalas. Por isso que a gente usa índices, coeficientes em análise de balanço. Então, desses métodos que a gente falou aí, tem vantagem, desvantagens, né? E qual é o perfil de empresa que deve ser utilizado cada um desses métodos. Então, tem basicamente ali o que a gente recomenda e que deve ser feito pela teoria, né? Como a academia ensina. O fluxo de caixa descontado. Né? Qual que é a vantagem do fluxo de caixa descontado? Eu consigo enxergar no modelo financeiro, receita menos despesas, margem menos as outras despesas, o lucro líquido. Por esse modelo eu consigo enxergar os riscos, tá? E eu entendo quanto que ela vai ter de possibilidade de gerar din-din para os investidores, tá? E aí, a gente tem a desvantagem que nessas projeções de fluxos futuros, de receitas e despesas, tá? Muita coisa pode mudar, por isso que a gente trabalha com cenários. Tá? E essa possibilidade de estimativas futuras podem ter um certo nível de otimismo, vamos dizer assim. Vamos falar francamente, né? Eu acho que vai vender tanto. E isso é subjetivo e é condicionado ao que mesmo? Viés. Viés da confiança. Viés da autoconfiança, viés do otimismo, que implicam em projetar números um pouco acima do que pode ser a realidade e a verdade. Tá? E onde que a gente aplica? Que tipo de empresa que a gente deve aplicar isso daí? São empresas que já estão no mercado trabalhando, né? Que a gente está fazendo avaliação do que existe. Tá? E que ela vem com uma manutenção de um nível de lucratividade, ou seja, ela gera caixa. Tá? Então, há uma tendência de continuidade mais certeira, mais certa mesmo. Diminui um pouco a incerteza. Tá? Depois, eu tenho os múltiplos de mercado, que são esses multiplicadores de algum fator, de alguma referência. Tá? E aí é aquela coisa, você compara com outras empresas, com outros negócios. Né? Você está querendo ver, se eu fizer igual, eu vou estar, talvez, próximo de uma realidade futura de
e que a expectativa de lucro se confirme, porque eu estou imitando uma outra empresa, estou valorizando igual uma outra empresa, estou tendo os mesmos ativos que essa outra empresa, e quer dizer, eu tenho um referencial, está dentro do mercado, tá? Só que, quando eu olho para outra empresa e comparo, eu tenho que entender o seguinte, quem é que está na outra empresa? É igual? Não é igual, todas as empresas são diferentes, as estruturas dos gastos, dos custos das empresas são diferentes, a forma de gestão, o processo operacional, os ciclos operacionais são diferentes, tá? Então, essas diferenças não estão sendo avaliadas, não estão sendo levadas em consideração. Então, há uma perda significativa de verdade aí. Então, qual empresa que é o perfil para se fazer o múltiplo de mercado? Tá? Se a minha empresa tem 10 clientes, é fácil de fazer essa avaliação. Tá? Se a empresa está no oligopólio, também é fácil. O que não é a verdade, porque a verdade é que você está no mercado cheio de concorrente, tá? E você muitas vezes não consegue manter a sua base de clientes permanente. Ela é rotativa, novos clientes entram, outros clientes saem, tá? Quer dizer, você não tem aquela facilidade de manutenção. E isso, logicamente, implica em alteração dos volumes de vendas, no volume de manutenção de estoques, no volume de fornecedores, e isso implica também que o múltiplo não é muito confiável. Essa que é a verdade. Tá? O valor patrimonial, que é apurado pela contabilidade, de acordo com os registros, se esses registros forem fiéis, confiáveis, tempestivos, e uma série de outros requisitos da informação contábil que não são observados, infelizmente, por questão de gestão, por questão de prioridade, tá? Falta de sistema, preguiça contábil, tudo isso dificulta uma contabilidade assertiva, preditiva. Tá? Mas se ela tivesse sendo feita, como, por exemplo, é feita a contabilidade dos bancos, que é online, contabilidade bancária é um negócio, no máximo 5 dias de atraso, né? Então, o que acontece? O valor que está demonstrado ali no banco é muito mais perto. Ele é muito mais fiel, está bem próximo da realidade, tá? Mas é uma questão de atualização da situação patrimonial com um sistema contábil confiável também, gerenciado por ética, por disciplina, por princípios. Temos que levar isso em consideração, tá? Só que é o seguinte, nessa história de avaliar o que existe, é uma fotografia, é uma data, é hoje, tá? E aí, amanhã é outro valor. Amanhã é uma outra situação de empresa, né? Essa empresa pode crescer ou não. Essa empresa tem perspectivas no mercado, o mercado é de crescimento. Isso não está sendo avaliado pela contabilidade. Nós ainda não sabemos como avaliar, como dar valor a uma carteira de clientes. É um ativo intangível de altíssimo valor. Mas como mensurar ele? Algumas empresas vendem as informações da carteira de cliente. Entregam os e-mails, entregam o perfil de compra, né? Vende essa informação do cliente. Então, a carteira de clientes é um bem intangível que a contabilidade ainda não sabe como fazer isso. Outra coisa que está dentro da empresa, que não é mensurado pelo valor patrimonial, é o know-how. A empresa sabe fazer alguma coisa e sabe fazer bem. Isso não é avaliado. Isso não está no valor. Como é que eu coloco isso no balanço? Se eu não tenho como mensurar, não posso descrevê-lo, não posso adicioná-lo ao balanço. Tá? Então, é uma dificuldade. Só que eu quero que vocês guardem essa dificuldade. Guardem essa dificuldade e anotem uma palavrinha em inglês. Goodwill. Goodwill é bom nome. Goodwill. Nós vamos entender um pouquinho disso daí,
dentro desse foco do know-how que a empresa tem, da sua capacidade, da sua reputação de mercado, da sua marca, tá? Que é fator de convencimento de vendas futuras. Quem tem reputação tem preferência do consumidor no futuro. E como é que isso é colocado na contabilidade? Né? Então, o capital humano, o know-how, a marca, a reputação, é muito difícil de mensurar. Como é que eu atribuo o valor? Então, isso não aparece no valor patrimonial. Talvez apareça lá no múltiplos de mercado. Aquele número maluco que multiplica algum outro valor. Tá? Então, qual a empresa que eu vou utilizar essa metodologia? Tá? São empresas que estão ociosas, em decadência, dentro do ciclo final de vida de ativo, do ciclo final, o declínio de produto. Tá? Então, são empresas que, de repente, demandam um alto investimento em mudanças para aproveitar o que ela tem atualmente, alavancar, provavelmente com uma fusão com outra empresa, ou adquirida por outra empresa. Então, ela tem um valor que vai ser provavelmente negociado pelo valor patrimonial. Então, o processo de valuation, ele tenta buscar, tenta trazer a um valor de empresa que considere todos os aspectos da empresa. E aí a gente volta a falar do que é intangível. Eu volto a falar de quanto vale uma carteira de clientes, quanto vale o know-how da empresa, o capital humano dela. Isso é subjetivo, gente, não tem como falar, vale tanto. Altamente subjetivo, mas ele aumenta o valor da empresa. Porque ele cria a expectativa de lucros futuros, de redução de risco. Você não pode estar precificando errado quando você aumenta? Pode, claro que pode. É por isso que isso aqui, gente, é um negócio altamente subjetivo, não tem como. Tá? E aí vem a negociação, né? Você puxa o preço lá para cima e o comprador puxa o preço lá para baixo. Tá? Essa é uma questão de negócio. Agora, você, controle, tem que ter uma ideia disso. Uma ideia. Nosso negócio vale porque a gente tem know-how. Nosso negócio vale porque a gente tem uma boa carteira de clientes. Nós desenvolvemos tecnologia, então isso vale. Não está mensurado? Não. Mas vai me projetar um bom futuro. Né? Então, quando eu estou fazendo todas essas análises, esses questionamentos, esses apontamentos, escrevendo isso, marcando isso mesmo, para que seja conhecido, tá? Eu estou fazendo um diagnóstico da empresa. Eu estou entendendo essa empresa. Tá? Eu estou entendendo o que eu tenho que fazer dentro dela, para onde nós temos que caminhar, onde a gente tem que aplicar mais dinheiro, onde não devemos mais aplicar o dinheiro. Entender que há perspectivas de crescimento em determinadas áreas, enquanto que outras não, e nós temos que abandonar e não ficar ancorado nela. Tá? Tudo isso vai te dar informações, um posicionamento, e você vai atribuir algum valor. Sempre vai ser um valor acima do que alguém quer pagar, não tenha dúvida disso. Tá? Mas é para que você consiga, a partir daí, ter todos os argumentos necessários aos negócios. Como é que você negocia uma cisão? Dividir a empresa em duas? Você precisa ter um valor para dividir. Né? Se você quiser incorporar uma outra empresa, se você for incorporado, por qual valor vai ser? São questões, inclusive, tributárias, tá? Que tem impacto tributário aí. A Receita Federal vai lá e olha se não tem lucro para cobrar um pouquinho de imposto. Né? E nas fusões também. Eventualmente, duas empresas viram uma só, mas por qual valor eu vou dar para cada sócio? Então, são complicações que a gente tem na contabilidade, tá? Em que a gente foge um pouquinho desses julgamentos subjetivos e vai buscar lá
números mais confortáveis. E, logicamente, não são os números mais justos. Aí o controller, né, com a sua verve, com a sua argumentação, conhecendo tudo isso que eu estou falando, ele tem condição, sim, de buscar um valor mais justo. Não é fácil. Tá? Então, o que eu quero reiterar, fluxo de caixa descontado tem que ser utilizado. Nesse fluxo de caixa descontado, eu lembro vocês que a gente fez assim, ó, tem um cenário ruim, um cenário bom, um cenário neutro. Tá? Com todas aquelas informações que a gente tem do posicionamento da empresa com relação ao seu know-how, ao seu caixa, ao seu capital humano, ou a sua carteira de clientes, né? Eu posso justificar que eu tenho mais oportunidades do que ameaças no futuro. Eu posso justificar que eu tenho mais força do que fraqueza, uma tal de análise SWOT, né? E por causa disso, os meus cenários, eu posso colocar lá na frente. Ruim, neutro, bom, e eu crio um ótimo. Eu criar o ótimo, eu aumento a expectativa dos investidores para pagar mais por esse negócio. E se eu souber trabalhar essa argumentação com dados, com justificações, né? Os argumentos que vão ser apresentados para a valorização serão muito mais aceitos, independentemente dos julgamentos subjetivos e independente também dos vieses que acontecem dentro da tomada de decisão financeira e econômica. Veja como as coisas estão ligadas. Tá? Então, a gente tem que lembrar que os negócios podem crescer, podem ficar bons no futuro. Tá? Se eu souber, se eu tiver gestão para aproveitar isso, né? Como eu amplio a minha carteira de clientes, como é que eu utilizo ela, como é que eu exploro essa carteira, como é que eu estou preocupado com as tecnologias dos processos de produção dos bens e dos serviços, né? Como é que isso cria no consumidor, no cliente, a lembrança, a marca. Tá? Ele tem que lembrar de mim. Então, se eu tenho essa argumentação, tudo isso vai ser levantado, tudo isso vai ser colocado, vai ser utilizado como argumento, tá? Para as negociações da empresa. Seja na hora de incorporar, de fundir, ou até mesmo de lançar o capital em determinado momento. Você pode estar numa empresa fechada, com altas perspectivas de negócio, mas não tem capital, não guardou. E pegar dinheiro no banco é muito caro. Então, vamos arrumar um sócio? Vamos. Então, vamos fazer um IPO. Vamos fazer ofertas, uma oferta inicial na Bolsa de Valores para sócios. Tá bom, quem é que vai comprar? Quem é que vai querer ser nosso sócio? Quais os argumentos que eu tenho que utilizar para convencer esses investidores a comprar? Então, quando a gente vai... Professor, pois não. Só interrompendo mais uma vez aí, na hora que eles fazem esse IPO, como que ele precifica o valor da cota? Como que ele precifica o valor da ação? É através do valuation que ele faz e aí ele divide entre as cotas? Exatamente, o processo é valuation. Só que é um valuation combinado com Project Finance. Ou seja, você tem que trabalhar todas as perspectivas da empresa em 10, 15, 20 anos. Não é mais fazer um cálculo simples de 5 anos, não, como a gente faz nos nossos negócios, nas nossas empresas. O IPO vai te demandar um caderno, tá? de instruções, um caderno de informações de 10, 15, 20 anos, às vezes. Então, aí você tem que trabalhar com cenários muito mais amplos, com variações muito maiores. Às vezes, você tem que trabalhar com uma moeda referencial, não usar o real, usar dólar, o euro, para poder trazer isso a valores compreensíveis ao longo do tempo. Porque a gente não sabe, né, como é que vai ficar o real, como é que vai ficar a inflação. Então, a gente pode trabalhar com esse tipo de projeção. Por isso que é combinação do valuation com Project Finance para poder lançar o IPO. E quando você faz tudo isso, você não vai
chegar no mercado e berrar para o mercado, olha, eu vou abrir minha empresa porque eu quero mais sócio, porque eu preciso investir nesse negócio que vai dar muito dinheiro. Você não faz isso. Você faz isso com investidores institucionais. Você vai chamar os bancos que vão intermediar a venda dessas ações que você vai lançar com esses investidores. Então, os bancos de investimento têm áreas específicas para análise. Então, ele vai lá fazer um due diligence. O que é isso aí? Investigar os números da empresa. Mas eles vão fuçar tudo que você imaginar. Para saber se aquilo que você está falando, que você acha que vai acontecer, é verdade. E em que você se baseou. Quais são as premissas que você baseia para ter um posicionamento no mercado e um retorno daquele que vai remunerar os potenciais investidores. Depois que é feita essa pesquisa, esse caderno elaborado, ele vai ser entregue aos potenciais investidores. Normalmente são os fundos de pensão. Então, os grandes fundos de pensão, que precisam de recursos de longo prazo para sustentar as aposentadorias, eles são os primeiros a serem solicitados a investir. Então, eles também aí vão fazer uma outra análise em cima do que os bancos de investimento recomendaram para poder decidir lá nas suas assembleias se entram ou não entram como sócios da empresa. E aí, logicamente, tem as negociações, né? Porque se a empresa fala que a ação vai ser vendida por 10 e no final do ano ela vai estar valendo 12, você vai ganhar 20% no ano, o fundo de investimento, o banco fala, não, vamos fechar isso aqui eu só pago 9. Então, porque eu acho que não vai ser 12, não, vai ser 11. Então, vem as negociações, usar os contra-argumentos com relação às possibilidades do que foram feitas na avaliação, no valuation. Então, o valuation, ele é um referencial, ele é importante, e ele faz o papel de abrir esse mercado para os negócios entre empresas. Então, você, como controller, você tem que ter noção disso daí, você tem que saber quanto que vale a tua empresa. Inclusive, quando tiver uma oferta hostil de compra. O teu fornecedor chega para você e fala, escuta, é o seguinte, eu não vou vender mais para você não, se você não me vender a sua empresa. Pronto, você está lascado. Né? Ou o teu cliente, um grande cliente, também pode falar isso para você. Isso são ofertas hostis, né? Que pode se partir também de um concorrente. Se você não me vender, aquele cliente que você tem ali, eu vou tomar ele de você, porque eu vou vender mais barato meu produto, meu serviço, até você parar de vender para ele e você quebrar. Pronto. O que você vai fazer? Se você tiver uma ideia do seu valuation, você negocia, né? E sabe o que tem que fazer, sabe onde tem que investir, sabe o que tem que aplicar. E aí você toma outras decisões também. Porque dentro desses cenários, você vai ter que se ajustar para não morrer. Vai ter que se adaptar. Ao perceber tudo isso, você vai definir realocação de recursos dentro da empresa. O que dá lucro aqui dentro da empresa? O que não dá lucro na empresa? E o que dá mais e o que dá menos? Se dá menos, sai fora. Não, mas dá lucro, ainda compensa. Não, vamos estudar um pouco mais. Né? Então, veja, todas essas decisões, elas estão interligadas. O grande objetivo também da avaliação é entender que todo negócio pode crescer com sinergia, que é quando 2 mais 2 é igual a 5. Isso pode acontecer. Não é cultura brasileira. Não é cultura do empresário brasileiro. Já estou dizendo isso. Isso é cultura de americano. Tá? Mas há percepções, e algumas empresas percebem que se tivesse uma junção de 2 empresas, haveria um crescimento, haveria a criação de valor. Já existem no Brasil alguns bancos de investimento que estudam esse mercado. Você não está nem sabendo, mas eles podem estar olhando para a tua empresa e vendo ali, olha, se a sua empresa tivesse junto com aquela empresa,
rapaz, isso ia dar um negócio bom. Eles estão fazendo isso. E, de repente, eles chegam com uma proposta para os dois. Ó, é o seguinte, nós queremos que vocês estudem a possibilidade de juntar as duas numa só. Vocês vão ganhar dinheiro, a gente também. E apresentam o projeto, mostram como se faz isso, tá? Inclusive, a partir daí, eles podem até facilitar o acesso à capital, por causa da... Professor, para não precisar abrir para um IPO, por exemplo, a empresa pode captar através de debenture? Sim. O debenture é um papel que você vai pagar, né, os juros mais uma taxa, um percentual do lucro. Pode combinar de parte dela pode ser convertida em ações. As metodologias de você captar recursos, os papéis, são muito diversos. Agora, a colocação de debentures não é simples. Custa caro você colocar debentures. E você tem os covenants, que são as exigências feitas pelos investidores, que para você atender, cara, puta vida, viu? Você não pode ter mudança de X número em relação a X número, os KPIs que eles inventam lá, tá? Principalmente o EBITDA e a dívida bancária, e você pode, em determinada situação, precisar de um capital de giro, precisar de um empréstimo bancário, e essa relação EBITDA com a dívida cair abaixo do covenant que foi estipulado na debenture, pronto, você está lascado, literalmente. Eu já vi empresa pastar por causa disso. Então, não é um negócio muito legal, não, tá? Tem que pensar muito. Agora, o governo criou a debenture de infraestrutura, que é uma debenture que demanda também Project Finance, que são financiamentos de projetos de infraestrutura. Então, a empresa pode captar recursos através de debêntures especificamente para aquele tipo de atividade, e ela é subsidiada. O governo não cobra, né, o imposto de renda, entendeu? Mas tem que ser, né, focado no investimento de infraestrutura, como saneamento básico, estradas, pontes, usinas, né? Então, tudo isso pode, a empresa capta através da debenture, mas os covenants dela, pelo amor de Deus, cara, se espirrar lá no final do mundo, você paga uma multa, sabe? É um negócio meio... Para garantir, logicamente, a visão o retorno do debenturista, né? Se o cara for fazer o valuation, então ele vai concluir, então, que o IPO seria a melhor opção, ou não, sempre né? Sei lá. Sempre é, porque você transfere o risco pro acionista. Não deu lucro, dane-se, não vai pagar dividendo. Quem mandou você entrar aqui? Acabou. Debenture não. Assim como o financiamento, né? O risco é muito alto. Só que um IPO, para você convencer investidores a correr esse risco, tá? Tem que ter argumentação muito boa. O mercado tem que estar muito bem delineado para que ele interprete aquilo como algo que vai ter retorno. Tá? Agora está sendo aberto o IPO da Caixa Econômica, a seguradora da Caixa. Como eu sou cliente da Caixa, eles me encheram o saco para eu fazer uma reserva de ações. Eles precisam lá de 10 mil clientes, né, que coloquem pelo menos 10 mil reais, e eles garantam lá 100 milhões de IPO. Os outros 100 milhões vai ser dos fundos de investimento. Os outros 100 milhões vai ser não sei de quem. Então, eles estão achando que, dessa forma, com essa estratégia, eles vão ter sucesso no IPO. Alguém aqui tem coragem de comprar ações da Caixa Seguradora? Zero. Duvido. Eu duvido. Mas, de repente, pode até dar certo, sei lá. Tá? Então, eu passei até agora, gente, a necessidade, como é que a gente faz para ter a valuation. Tá? Agora, vamos trazer isso para dentro do controle, dentro da empresa, na controladoria na empresa. Tá? Quando ele tem toda essa visão, esse questionamento de quanto vale, tá? Ele olha para a empresa, tá? Como se fosse alguém de fora, como se fosse um investidor. Olha o posicionamento que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Tá?
Então, quando você é um investidor, você está fora da empresa, você questiona, né? E analisa a empresa com outros olhos, e a isso você vai compreendendo como é que é o funcionamento, o que realmente a empresa faz para gerar valor, para criar valor, tá? E aí a gente volta lá atrás e entende que para compreender a criação de valor e o valor resultante, que é mensurado pelo valuation, tá? Eu tenho que saber como é que funciona a minha empresa, o que gera e o que destrói valor. Por isso que eu pedi para ler como é que é a criação de valor da Hering, e pedi para fazer lá uma resenha crítica da criação de valor da Hering. Alguns já entregaram, né? Já está tudo bem. Vi que muita gente percebeu a lambança da Hering, né? Então, e outros não perceberam. Mas o que eu queria saber é isso. Se a empresa não entender onde ela está, o que ela faz, tá? Como é que ela está trabalhando, ela se enrosca. Então, eu volto lá na cadeia de valor, lá atrás, na criação de valor. Não vou fazer valuation com essa visão de olhos externos se eu não entender a ideia da cadeia de valor que o Porter desenvolveu lá atrás. Por quê? Porque a empresa ela é um sistema que funciona integrado. Diversas atividades, processos, pessoas atendendo o mercado. E ela faz uma transformação dentro de uma cadeia de insumos em serviços ou novos produtos. Tá? Então, quando ela está fazendo isso, ela está dentro de um mercado. E ao estar dentro do mercado, ela está concorrendo. Né? Então, se ela está concorrendo, como é que ela se mantém no mercado? Através de algum tipo de vantagem, alguma vantagem competitiva que ela criou. Tá? E aí, tem um conceito que é fundamental do Warren Buffett, aquele bilionário lá dos Estados Unidos que perdeu bilhões na pandemia porque errou na gestão do fundo da Berkshire House, lá, que ele administra com mais de $1 trilhão. Tá? O que eles falam fundamentalmente de uma empresa? A empresa tem que ter um moat. O moat é o fosso. O que é o fosso? Vocês se lembram dos filmes da Idade Média, dos castelos? O que tinha em volta dos castelos? Além, logicamente, das muralhas, né? Um fosso de água, que só permitisse a entrada por um determinado ponto. Essa era uma segurança criada para os castelos. Então, as empresas têm um valor em função de quando ela conhece tudo isso, tá? Ela tem que ter uma ideia de qual é o fosso que ela tem para conseguir ficar no mercado, tá? E não deixar que o concorrente avance sobre o mercado dela. Então, o Warren Buffett ele fala o seguinte: eu só invisto em empresas que têm moat. Só que o moat do seu Warren Buffett são os negócios, as negociatas com os senadores americanos para formar cartel, para impedir a concorrência como é no Brasil. Só que no Brasil é uma coisa assustadora. Lá é legal, lá é um negócio que se discute claramente. Lá existe o lobby ele é transparente. Estamos aqui para defender a firma tal, de tal, assim, assado. Pronto. Aqui não, aqui as negociatas são à noite. Né? As leis são feitas à noite. E dentro das leis, aqui no Brasil, se configurou a colocação do jabuti. Né? Você faz uma lei de uma coisa e coloca um jabuti lá para dificultar alguém. Dificultar alguém é facilitar de outrem. Esse outrem são as empresas que têm o moat, né? Que tem o cartório, que tem o cartel, que dificulta a entrada de concorrente. Então, quando você tem essa empresa, é uma empresa que tem mais certeza de lucros. Então, todas essas questões são vinculadas junto da cadeia de valor. Parece uma coisa linda, não, é nojenta, é desonesta. Mas é assim que funciona o mercado. Então, quem não tiver um moat, está arriscado a ter uma concorrência e perder mercado. Não tem como fazer isso. Tá?
Então, entender cadeia de valor, que a gente falou lá atrás, tá? Perceber como a gente está integrado nessa cadeia, do começo ao fim, tá? Ver o que a gente faz, o que a gente poderia deixar de fazer, ou o que a gente poderia tentar fazer novamente de outra forma, tá? Sempre buscando o quê? Criar algum valor. Tá? Ter rentabilidade, ter menores custos, ter a possibilidade de ampliar as vendas, tudo isso está sendo somado dentro da valuation. Então, a valorização da empresa considera todas as características internas da cadeia de valor. Então, primeiro, onde nós estamos? Já estou repetindo, gente, o que a gente falei lá atrás, eu quero só focar aqui o seguinte, não pode esquecer que valuation é olhar só para os números internos, tá? Um fluxo de caixa. Não, tem que olhar o todo, o sistema. Tá? Onde nós estamos? Extraímos bens da natureza, beneficiamos e transformamos em bens consumíveis. Por isso que tem o nome de bens, porque eles têm benefícios. São necessários, úteis para as nossas necessidades. Para isso, eu realizo uma série de atividades. Quais são? Comprar, vender, pagar, receber. Né? De uma forma do Porter é um pouquinho mais complexa. A diferença entre o que custa e o que eu estou vendendo, o valor e o preço, me dá lucro ou prejuízo. Tá? Então, eu tenho que saber corretamente quais são as atividades, quanto custa as atividades, tá? Para no final eu saber quanto custa produzir e vender, e quanto eu tenho de lucro em função dos preços que eu consigo praticar. Se eu não tiver um MOAT, eu vou estar no mercado correndo risco. Então, lá na cadeia de Porter, a gente falou sobre como é que é a visão, né? E aí vem, vocês têm que olhar sempre tudo isso com uma visão do que vocês podem terceirizar. Se vocês não estão preocupados com alguma coisa dentro da empresa que pode ser terceirizada, vocês estão perdendo tempo. Tudo que está dentro da empresa pode ser terceirizado, mas o quê? O que importa em valor? Então, essa visão crítica possibilita a terceirização. Né? Todas elas, qualquer uma delas você pode terceirizar, avaliando risco e retorno. Departamento de compras almoxarifado. Quando eu tiver uma fusão de empresas, pode haver sinergia. Lembra-se lá da gestão avançada de estoques? Eu não quero ter estoques. Eu quero ter just-in-time, eu quero ter outsourcing. Aqui, ó. A ideia é sinergia. Na produção, tudo que está relacionado com a produção de bens e serviços, todos os processos e atividades. Tá? Quanto custa realmente? Quanto vale? Onde é que pode ter sinergia? A valuation tem que te dar uma ideia de quais seriam as respostas para essas questões aqui. Temos lá uma ferramenta chamada preços de transferência dentro da empresa. Tá? É mais complexo, mas é uma ferramenta que te auxilia a tomar a decisão, inclusive, de alterar o processo, terceirizar ou não o processo, e nessa sinergia, talvez, passar uma parte da produção para outra empresa, ou assumir a produção de outra empresa. Na saída, nós temos várias questões, né? Tudo que a gente tem que lembrar, novamente, o estoque, a preocupação com o armazenamento de estoque, armazenamento se tiver na expedição, tá? Se o nosso transporte é próprio ou terceirizado, quanto custa tudo isso daqui, se eu posso fazer um downsize, se eu posso fazer reengenharia. O que é o downsize? É reduzir os níveis hierárquicos. O que é reengenharia? É estudar os processos, atividades, e ver se eu consigo reduzir o tempo, o volume, a mão de obra empregada, se eu posso otimizar, robotizar alguma coisa dentro dos processos. E em marketing e vendas, tá? Estou pensando o quê? Em como é que meu produto chega até o cliente, como é que ele sabe que eu existo. O departamento de vendas pode ser interno ou pode ser terceirizado? Se eu tiver uma fusão, vai haver uma sinergia? Eu vou precisar ter o mesmo número de vendedores? Posso reduzir o tamanho de vendas? Aí a gente aplica aquela ferramenta básica de marketing, BCG, Boston Consulting Group. O que é isso?
todo produto, todo serviço tem que ter esse tipo de avaliação. Qual é a participação no mercado, tá? Como é que está esse mercado, as perspectivas dele, e meus produtos são o quê? Né? Garantem lá o leite, a vaca, são abacaxis, ou estão em dúvida, ou são as estrelas do mercado. Então, isso, o controle, junto com o pessoal de marketing, tem que fazer uma interpretação. E aí auxiliar o departamento de marketing, departamento de vendas. Finalmente, serviços. Pós-venda, como é que é? Nós acompanhamos? Temos o feedback? Quem faz isso? O departamento de vendas é terceirizado? Nós temos uma qualidade do produto que está assegurada? Consequentemente, eu vou ter reputação, isso vai estar na minha avaliação. Você lembra lá das 5 estrelas do e-commerce? Que as pessoas compram de acordo com a opinião da mídia? Então, são questões que estão aqui, que influenciam essa nossa análise de valorização da empresa. Tá? Então, tudo a gente pode pensar que, na valuation, seja uma cisão, uma fusão, uma incorporação, a minha busca principal é 2 mais 2 igual a 5. Tá? Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Próxima aula eu termino um pouquinho mais sobre esse assunto e a gente entra com margem de contribuição. Dá uma lida lá, porque esse tem um exercício, tá, que eu vou fazer com vocês e vocês vão terminar ele. É um exercício prático mesmo, gente, para definir, decidir linha de produção. E hoje as pessoas tomam decisões com linha de produção que vocês não imaginam o tamanho das besteiras que eles fazem. Então, eu vou passar uma ferramenta que reduz o erro nessa decisão. Alguma dúvida? Professor, no Moodle, tá, para a gente que é para fazer a resenha sobre o artigo Análise da Margem de Contribuição. E o senhor comentou aí na aula que é para fazer a resenha da Hering. Então, qual das duas que é para fazer? Não, a resenha foi anterior. Agora tem 2 exercícios. Olha no quadro dos exercícios. Então, tem o exercício final, para entregar no dia 3, e lá tá que é para fazer a resenha da análise da margem de contribuição. Sim, o que é margem de contribuição. Mas, não, vamos olhar a... Não estou conseguindo abrir aqui, espera um pouquinho. Aqui, ó, 9 e 10. Atividade 9 e atividade 10. O exercício, que é o da análise de contribuição, e o 9, resenha da análise de contribuição como ferramenta gerencial para tomar decisão. Os 2 são para o dia 3 de maio. Tá vendo aí vocês não estão vendo, né? Espera um pouquinho. Não, sim, eu vi, mas então é do artigo da análise de margem de contribuição e não da Hering. Isso, a da Hering era anterior. Da Hering será criação de valor. Okay. Agora é análise de contribuição, outra coisa. Tá ok, então, obrigada. E o exercício hoje de aula, que tem lá um upload, hoje não deu nenhum exercício? Ou foi não, só esses 2 últimos aí. Mas é só os 2 últimos que estão na... Só os do dia 3, hoje eu não preciso subir nada. Isso. Então eu vou mandar aquele meu que ficou faltando, professor, que nós conversamos lá nas mensagens, por e-mail, pode ser? Porque aí eu não tenho onde subir ele. Pode. Tá bom, então, muito obrigada. Beleza, professor, boa noite aí. Falou,